Oi, tudo bem? Como está você? Estou aqui em mais um vídeo do canal de Medicina Preventiva, trazendo para você sempre novidades que vão ajudar a você conquistar mais saúde, bem-estar, alegria, viver com mais qualidade de vida. Isso é muito importante, qualidade de vida. E para isso não há outro caminho a não ser buscar o natural. E é isso que nós viemos trazer aqui para esse vídeo. Vamos falar nesse vídeo sobre um assunto que interessa a todo mundo. A grande maioria das pessoas tem dificuldade de perder peso, dificuldade de se manter no peso ideal. Isso é uma luta minha, diária, constante. Já consegui bons resultados e estou lutando para conseguir mais ainda. Vamos no caminho lutando. E eu quero trazer para vocês algo do que eu consegui também. Eu era uma pessoa que não conseguia perder uma grama sequer. Não tinha nada que me fizesse perder peso. E eu só consegui começar a perder peso quando eu larguei, abri mão desses 5 venenos, desses 5 alimentos, esses 5 grupos de alimentos perniciosos. É o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. O primeiro grupo de alimento negativo, venenoso, que faz você engordar, que impede que você emagreça. O açúcar. O açúcar refinado. Eu vejo muita gente falar na internet, inclusive, você tem que parar de comer carboidratos. Você tem que diminuir os carboidratos. Você tem que tirar os carboidratos. Não vamos confundir isso, minha gente. Glicose é um carboidrato, frutose é um carboidrato, sacarose é um carboidrato. Nós vamos inclusive fazer um vídeo explicando detalhadamente o que são os carboidratos. Não é o assunto desse vídeo de hoje. Mas existem carboidratos saudáveis, que são os naturais, que não foram modificados, que não sofreram nenhum tipo de refino, nenhum tipo de industrialização, nenhum tipo de processamento. Existem os carboidratos que se tornam ruins, porque foram transformados pela indústria, porque foram modificados. Nesse rol dos carboidratos ruins, nós colocamos o açúcar refinado, esse açúcar branco, que há muitos séculos atrás não existia na humanidade. Como também não existia a diabetes mellitus. Como também não existiam várias doenças que esse açúcar provoca. Então, açúcar refinado é um dos itens que, se você continuar comendo, você não consegue emagrecer. Pelo menos definitivamente. Você pode fazer uma dieta, perder peso, mas se voltar a comer açúcar, vai voltar a ganhar peso de novo. Não tem para onde correr. Porque o açúcar, ele é um produto industrializado, ele não é natural. E ele é um veneno para o metabolismo do corpo. Ele altera todo o metabolismo. Ele faz você engordar porque ele ataca o fígado e promove toda uma alteração na fisiologia, no metabolismo, fazendo com que você guarde gordura mais fácil e que você queime gordura de forma mais difícil. Ora, se você guarda a gordura mais fácil e queima de uma forma mais difícil, você vai engordar. O açúcar faz isso. O açúcar tem muita caloria, o açúcar é muito calórico, ele tem um índice glicêmico altíssimo, o açúcar branco. Você, quando come açúcar, você dá um pico muito grande, muito rápido de glicose, aumenta a insulina muito rapidamente e vicia o seu metabolismo em produzir muita insulina. Então você fica com a insulina constantemente num nível muito alto. Insulina alta significa engordar. Insulina é o hormônio engordante que faz você engordar. Então açúcar é o primeiro veneno. Vamos ao segundo veneno. O trigo, o glúten, os derivados do trigo. É um rol de alimentos que cercam você por todos os lados. Aliás, esses dois alimentos, o açúcar e o glúten, cercam você por todos os lados. É muito difícil, no mundo que a gente vive, você conseguir se libertar dessas duas desgraças, o glúten e o açúcar refinado. Eu não posso chamar de outro nome, minha gente, porque eles são realmente muito ruins para a saúde. O glúten, ele está em todo lugar, ele é muito saboroso, é o pãozinho assado, é o pãozinho torrado, é o pãozinho francês, é o brioche, é o croissant. Esse trigo de hoje, que existe hoje no mundo, é um trigo modificado geneticamente, que contém cerca de 400 mais vezes glúten do que o trigo de antigamente, de muitos milênios atrás. O glúten é a proteína do trigo. E uma proteína que o nosso corpo tem dificuldade de digerir. E por ela não ser digerida, ela se transforma num veneno dentro do nosso organismo, circulando para o nosso corpo como uma toxina. Em primeiro lugar, é uma neurotoxina, que atua no cérebro, aumentando a fome. Então, quanto mais você come glúten, mais você tem fome. Isso faz você engordar. Outra coisa, ele também tem um índice glicêmico alto. Quando você come pão, mesmo o pão integral,
Aí é um alerta que eu faço. Essa história, o pão integral é mais saudável. Não é. Eu caí nesse conto durante muitos anos. E por isso que eu nunca emagrecia. O pão integral, ele tem mais glúten até do que o pão sem ser integral, do que o pão branco. Então todos eles são venenosos. Pão não é bom. E eu vejo no meu dia a dia de clínica, muitos diabéticos comendo açúcar, e muitos diabéticos comendo pão todos os dias. Por isso que suas taxas de glicose não baixam. Chegam no consultório, doutor, eu estou tomando aqui esse remédio e minha glicose está altíssima ainda, porque não fez a dieta. O diabético do tipo 2, principalmente esse que é o mais frequente, que é o mais comum, ele só vai ficar bom, só vai melhorar se fizer uma boa dieta, retirando esses venenos. Então, gente, açúcar refinado e o trigo, os derivados do trigo. Isso inclui macarrão, bolacha, biscoito, pão, bolo. Isso está em todo canto. Você sai, você entra, por exemplo, numa padaria, você entra no supermercado, você entra num posto de gasolina, numa loja de conveniência, e o que você encontra ali é trigo e açúcar. Tudo que é industrializado é trigo e açúcar. O trigo também faz o índice glicêmico aumentar. Ele faz a insulina dar picos, aumenta a insulina. E, gente, insulina é o hormônio que mais engorda. Quanto mais sua insulina estiver alta, mais você facilmente engorda e dificilmente emagrece. E isso foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu consegui baixar meu nível de insulina. Esse é o segundo alimento. O terceiro alimento é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico, ele é um tóxico que atua como uma neurotoxina, que é muito saboroso. Ele está presente em vários produtos industrializados. Praticamente todo produto industrializado coloca glutamato monossódico porque ele dá muito sabor ao alimento, ele faz você querer comer mais aquele alimento. Biscoitos, bolachas, salgadinhos, pizzas, bolos. E nos restaurantes eles usam muito esses temperos prontos que levam o glutamato monossódico. E muitas vezes eles disfarçam o nome de glutamato monossódico colocando outro nome no rótulo, como sinônimo, para você não saber que está comendo glutamato. O shoyu, a grande parte do shoyu que é usada nos restaurantes chineses e nos restaurantes que vendem sushi, os japoneses também são shoyus que têm glutamato monossódico, embora exista shoyu que não tem glutamato. Você encontra no mercado o shoyu sem glutamato, é esse que eu consumo, certo? O molho de soja. Então, o glutamato monossódico ele tem vários problemas. Em primeiro lugar, ele excita as células do pâncreas, aumentando a quantidade de insulina. Então, quando você come todos os dias o glutamato monossódico como tempero no shoyu, o que é que vai acontecer? Você tem picos de insulina. Quanto mais tem picos de insulina, a insulina manda o corpo guardar gordura e evita que o corpo queime gordura. Insulina é um hormônio que engorda. Então, 3 alimentos que aumentam a insulina: açúcar refinado, os derivados do trigo que tem glúten e o glutamato monossódico. Comendo esses 3 alimentos, você não vai conseguir emagrecer. E se conseguir emagrecer com dietas muito restritivas, se você volta a comer esses alimentos, você vai voltar a engordar. Então, se você quer manter um emagrecimento definitivo, tem que tirar da sua vida esses 3 venenos. Foi o que eu fiz. Outro grupo de alimentos que você deve retirar da sua vida, mas com força e com convicção e com aquela decisão inabalável, são os refrigerantes e sucos de caixinha. Exatamente porque esses 2 alimentos, certo, que as pessoas consomem muito, contém grande quantidade de açúcar. Os sucos de caixinha, às vezes, ele tem mais açúcar do que suco. O refrigerante ele tem muito açúcar e muito sódio para disfarçar uma quantidade absurda de açúcar. Então, quando você toma um refrigerante ou quando você toma um suco de caixinha, o seu pico de insulina vai na estratosfera. Você tem uma quantidade de insulina tão alta no corpo para lidar com aquela quantidade de glicose, isso vai viciando o teu organismo. Nosso corpo ele se vicia facilmente em determinadas secreções que ele faz com força total. Então, por exemplo, quando você toma refrigerante todos os dias, você força o seu pâncreas a trabalhar muito e a produzir muita insulina. Isso vai viciando o corpo a produzir muita insulina. Insulina engorda. Nós vamos fazer um vídeo explicando o que é que a insulina faz, para detalhar para vocês como é que a insulina atua no corpo da gente, no metabolismo, fazendo a gente engordar tanto. Então, insulina engorda.
comer alimentos que aumentem e dê picos de insulina, você vai engordar e vai se manter gordo e vai ter dificuldade de emagrecer. Essa é a chave da questão. A insulina é a chave do emagrecimento. Quando você começa a ingerir alimentos que baixem a insulina, você começa a emagrecer. Por que o exercício físico emagrece? Ele emagrece não somente porque queima caloria. Ele emagrece porque baixa insulina. O exercício físico faz o corpo secretar menos insulina. O jejum intermitente também. Então, a chave da questão do emagrecimento está em você baixar a insulina. Por isso que esses 4 grupos de alimentos não conseguem deixar você emagrecer. E para finalizar, minha gente, o 5º grupo de alimentos que você deve retirar da sua vida, mas com veemência: margarina, óleo vegetal hidrogenado. Esses óleos que você encontra no supermercado. Óleo de girassol, óleo de canola, que nem existe canola é coisa que não existe. É feita através de uma planta venenosa, inclusive. Óleo de soja, todos esses óleos são venenosos, porque são óleos vegetais que foram industrializados. Passaram por um processo de refino que transformou esses óleos, tirou sua naturalidade, sua bioidentidade, e além disso, foi adicionado a esses óleos hidrogênio, que os transformaram em óleos vegetais hidrogenados, que são tóxicos. A margarina é o mais tóxico deles. Há uma grande diferença, gente, entre margarina e manteiga. A manteiga é boa para a saúde, a margarina não é boa para a saúde. Então, margarina é o pior tipo de gordura que existe. E o pior de tudo, gente, eles colocam margarina em tudo. Colocam margarina em vários produtos industrializados, colocam margarina no sorvete. O sorvete é cheio de margarina. Colocam margarina nos biscoitos, bolachas, tortas, coxinhas, empadas. Tudo isso tem margarina. E as frituras, quando esse óleo vegetal hidrogenado é frito, ele fica ainda mais tóxico. Ele agride o endotélio vascular, que é aquela camada fina de células das artérias e veias, provocando os infartos e AVCs. É um dos principais vilões que provoca infarto e AVC. É a margarina e esses óleos refinados. Retire isso da sua vida. E além disso, eles engordam. E por que engordam? Porque eles alteram a fisiologia normal do fígado e do metabolismo. Eles alteram o metabolismo das gorduras. Então, quando você come essas gorduras ruins, elas começam a impregnar todo o seu corpo, elas começam a impregnar a microcirculação e terminam por, no fígado, provocar um incremento das enzimas que mandam guardar gordura e inibem as enzimas que queimam gordura. Então, esses alimentos, além de serem ruins para a saúde e provocarem infartos e AVCs, também prejudicam os regimes de emagrecimento. Eu vou fazer um vídeo e vou também fazer um curso sobre essa questão do emagrecimento, da obesidade, falando sobre um dos motivos por que nós ficamos gordos. Um dos motivos é por conta das toxinas, é por conta da intoxicação. Então, quanto mais alimentos industrializados, quanto mais gordura vegetal hidrogenada, quanto mais glúten, quanto mais açúcar você come, quanto mais toxinas você come na sua alimentação, mais o seu corpo vai sentir a necessidade de ter tecido adiposo para livrar o organismo dessas toxinas. É um processo que eu chamo de defesa lipídica. Ou seja, você engorda para não morrer intoxicado, porque o tecido adiposo tem muita afinidade pelas toxinas e retira as toxinas de circulação como um processo de salvamento temporário para evitar que você se intoxique completamente e morra. Então, todo gordo é uma pessoa muito intoxicada e que tem dificuldade muito grande de lidar com essa intoxicação, tem dificuldade de eliminar as toxinas. Para emagrecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar toxinas. Ok? Quanto a essa questão das toxinas, vamos entrar em detalhes em outro vídeo. Então, quanto mais você comer comidas naturais, quanto menos você comer comidas industrializadas, mais facilmente você vai emagrecer. Então, retirar esses 5 alimentos venenosos: açúcar refinado, glúten e seus derivados, o trigo, pão. Eu sei que é ruim tirar o pão. O pão é muito gostoso, mas é uma questão de decisão. Você toma o conhecimento e toma uma decisão. O que é melhor? Eu sentir aquele prazer que aquele alimento me dá, ou eu ter mais saúde, alegria e bem-estar? Essa é a questão fundamental. Eu também gosto muito de pizza, mas eu deixo de comer pizza, eu não como a pizza porque eu sei que ela me faz mal. Mas existe gente que faz pizza com massa sem glúten,
com queijo vegano. Então tem alternativas para você também satisfazer a sua vontade de comer bem, ok? Então, esse segundo grupo de alimentos são as bolachas, empadas, tortas, o glúten. O terceiro, os temperos industrializados. Procure nas casas de produto natural o shoyu sem glutamato. E não coma esses temperos que contêm o glutamato monossódico, que é um veneno, que aumenta a insulina. Os refrigerantes, caia fora. Os sucos de caixinha também. E por último, não faça nada frito. Não coma mais frituras. Sempre cozido. E retire da sua casa margarinas e óleos vegetais hidrogenados, ok? Esse era o recado que eu tinha para dar hoje. Peço a você que clique aí no inscrever-se, no sininho. Também dá uma força para o nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí. Se você tem aquele amigo seu gordinho, obeso, que está aí perdido nessa coisa aí de comer esse monte de porcarias todo dia e que luta para emagrecer e não consegue, manda esse vídeo para ele. Compartilha esse vídeo no WhatsApp para poder essa ideia crescer e atingir a maior quantidade de pessoas. Feliz em estar aqui com você hoje, mais uma vez, desejando que Deus Pai possa lhe abençoar com muita saúde e muita paz. Um grande abraço.